Bem-vindos à Escola de Paz Eurípides Barçanufo, onde o nosso lema é Educar-se para Educar. A gente trabalha junto com o DIGI, onde ficam as crianças no andar de cima com os evangelizadores. A gente pede que vocês incentivem as crianças a subirem para aprender na evangelização sobre a história de Jesus, as mensagens que ele deixou para a gente. A gente também trabalha com entrevista. A Andréa está no fundo do salão. Quem quiser fazer o cartão para entrevista ou renovar o cartão que já tem, é só falar com ela que ela faz o encaminhamento. A gente pede também que vocês desliguem os celulares para a gente poder prestar atenção na palestra de hoje, na mensagem que a Antonieta vai trazer para a gente. Aproveitando, a gente também está começando a sacolinha de Natal da IAN, já está começando a arrecadação. A gente vai fazer da mesma forma que os últimos anos, a gente não compra os itens, a gente colabora com a quantia e a IAN compra as roupinhas e os itens iguais para todas as crianças. E também aproveitando convidar vocês para a nossa próxima palestra da semana que vem, que o tema vai ser crianças, permissividade e contenção. Então agora eu vou convidar todos para fechar os olhos. Vamos nos desligar dos nossos problemas lá de fora, concentrar a nossa atenção na tarefa de hoje, que a gente possa estar de mente e coração aberto para receber a mensagem de Jesus. Agradecer nosso anjo da guarda que nos encaminhou até aqui hoje, pedir que ele continue sempre com a gente, nos protegendo e iluminando o nosso caminho. E vamos começar então a nossa tarefa com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E aproveitando esse momento de relaxamento, continuamos com os olhos fechados, sentindo a presença do nosso mentor, sentindo o silêncio, sentindo algo ainda não conhecido. E de repente, percebo o meu corpo diferente. O que será que me aconteceu? Estou em outro lugar. Acho que não estou mais na Terra. Bom dia a todos. Meu nome é Antonieta, sou tarefeira da casa. Alguns a gente já se conhece. E o tema de hoje tem um pouco a ver com o que eu disse agora para vocês. E estou num lugar diferente. Será que eu estou aqui mesmo nos céus, na Craveiro Lopes 195? Ou será que eu já estou na escola aprendendo que já não estou mais na terra? Estamos aqui no Obreiros ou estamos já fora do nosso corpo? Eu brinco com o pessoal, falo assim, estica o dedinho, ó. Não esticou? Opa, estamos aqui sim, dia 26 de outubro de 2024. E aí, nos assusta saber que de repente podemos abrir os olhos e não estar mais aqui? Estranho, né? E aí, como é que fica? Nossa, e a roupa que eu deixei pendurada no varal? Nossa, e meu filho, quem vai cuidar daquele coitadinho que tem 52 anos e não sabe nem fazer café? Porque a maioria de nós já somos aqui uma faixa etária, a gente está em mais ou menos em torno de uns 40 anos, né? Mais ou menos.
que será então da minha filha? Nossa, ela não sabe fazer o arroz. E a minha caixinha de dinheiro que eu escondi debaixo do meu travesseiro, né? E aonde foi que... E aí a gente começa a ficar preocupado com o quê? Qual é o nosso maior medo hoje em relação à nossa morte? Essa morte, ela existe? Fisicamente, sim. Porque nós mesmos aqui dentro sentimos a falta de tantos amigos que já não estão mais aqui conosco. Fisicamente. E muitas vezes nós os sentimos eles presentes mais do que nunca. Então é esse medo que nós temos de que como vai ser quando eu me for? Por que ele vem tão forte? Porque nós ainda aqui no planeta Terra, nós ainda somos muito apegados à nossa matéria. Essa matéria que tem um processo de envelhecimento, como tem uma flor, como tem uma água parada, né? Como tem um pássaro com a sua vida, como estão todos aqueles que estão vivos sobre a face da Terra. Existe o processo de envelhecimento. Mas a gente é apegado a isso. Hoje nós somos apegados a quem estamos aqui. E esse apego é que nos dá medo do que vem depois. Alguém tem certeza do que vem depois? Nós temos vagas lembranças. E temos uma palavrinha de 2 letras chamada fé. Nós sabemos que após o nosso desencarne, por que nós espíritas usamos a palavra desencarne e não a palavra morte? Porque nós literalmente desencarnamos desta carne. Nós saímos daqui dessa questão material e vamos por uma situação espiritual. Então, por isso que nós usamos o termo desencarne. E ter a certeza que ao desencarnarmos, esse nosso espírito, que ele é eterno, em processo de evolução, ele continua vivo. Em que momento nós vamos despertar? Isso vai de acordo com quanto você se investiu na Terra. Eu falei a palavra se investiu aqui na Terra. Não o que você investiu nos seus bens materiais, mas no que você investiu enquanto pessoa, enquanto ser humano em processo de evolução. Então, quando nós investimos em nós, no nosso processo evolutivo, o medo do depois, ele fica menorzinho, porque nós temos essa palavrinha de 2 letras chamada fé. Temos psicografias de alguém que já está do lado de lá? Temos sim, mas nós temos também a razão, né, de nós enquanto matéria, de dizer assim, será que foi verdade mesmo? A gente sempre tem aquela pontinha de dúvida, não sei não, viu? Será? A gente sempre tem, né? Então, por que a gente sempre tem? Porque muitas vezes a gente não se auto-investiu, a gente não parou para ver o que de fato é o nosso desencarne, o que de fato é o que nos espera, né? E esse investimento, ele requer tempo. Tempo do quê? De você olhar para você mesmo. E a gente raramente olha para a gente mesmo. O olho foi feito para olhar para fora, mas o nosso coração, o nosso cérebro foi feito para olhar para dentro. E a gente faz muito pouco esse exercício de olhar para dentro de nós. Por que será que a grande maioria das pessoas, quando começam a vir a tenra-idade, ela começa a se preocupar em ter mais espiritualidade? Por que nós jovens, nós jovens, hein? Porque nós jovens já não fazemos isso desde pequeninos? Porque muitas vezes nós não somos incentivados a isso. Às vezes a gente não incentiva isso nos nossos filhos, né? A terem uma compreensão melhor de que ele é mais do que aquela criança que aqui está. Ela, dentro dela, tem um espírito vivente, carente de informações, principalmente daquilo que ele não conhece. E a gente, às vezes, não conhece também para passar para frente, né? Então, as crianças, às vezes, não são incentivadas por nós mesmos, para estar lidando exatamente com as informações do que é o espírito, o que é o crescimento desse espírito. O medo sobre o nosso desencarne, o medo sobre a morte, ela consta no o que é o Espiritismo, no capítulo 3, e fala assim:
Aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal do que a espiritual, esse momento é cheio de ansiedade e de angústias. Foi tudo que eu acabei de falar, né? Que vão aumentando à medida que ele se reconhece, porque então sente medo e certo temor diante do que vê, e sobretudo do que entrevê, sobretudo aquilo que está nas entrelinhas. E esses medos, a grande maioria das vezes, se você pegar uma criança, ela não tem medo, ela é arrojada. Ela começa a adquirir alguns medos aprendendo, quando ela se machuca, quando a gente faz alguma observação, quando ela passa mal com uma situação. Então ela vai pegando medo e vai assumindo isso como uma verdade dela. Só que esse medo vai tomando cada vez mais uma amplitude maior, né? O medo, ele é um sentimento natural, todos nós temos. Porque a gente faz uma coisa uma determinada vez, se aquilo nos causa um certo desconforto, nós não vamos de novo. É igual o dedinho na tomada, né? Filho, não põe o dedo na tomada. Filho, não põe o dedo na tomada. Até ele tomar o primeiro choque. Enquanto você falar não, 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 ele vai querer saber que não é esse, né? Então, quando ele toma o primeiro choque, ele sabe que lá não vai botar mais o dedinho, porque gerou um desconforto nele, né? Então, ele é natural e necessário para se preservar na sua própria vida, né? Evolutivamente, isso foi importante sobre a sobrevivência da espécie. Então, quando a pessoa não tem medo, a tendência é ela extinguir a espécie dela, né? Contudo, existem casos em que o medo pode se tornar patológico. Essa é a questão maior, quando o medo se torna patológico. E eu quero enfatizar esse medo hoje. Por quê? Eu percebo esse medo a cada dia mais e mais forte nas pessoas. Mas não é o medo do instinto natural de preservação, é o medo patológico. É aquele medo, sabe aquele medo que a gente tem medo de sair para fora de casa? Ai, sai para fora de casa, você olha para um lado, você olha para o outro, morrendo de medo. São medos que você vai adquirindo, né? Aquele medo medo da sua preservação, medo que você pode ser a qualquer momento atingido por qualquer situação, e medo principalmente aquele que você compra. Eu tenho pessoas que ultimamente compraram uma quantidade tão grande de vela, quantidade enorme de bateria, pilha, fósforo. Por quê? Nós temos hoje uma divulgação tão acirrada de medos por debaixo das entrelinhas, que as pessoas ficam de uma maneira alucinadas por isso. E essa pessoa, especificamente uma delas me chamou a atenção há 2 semanas atrás, até foi bem na época que me convidaram para vir aqui falar sobre esse tema, né? Sobre o medo e o medo do desencarne, mas outros medos acabam levando ao desencarne. Olha isso. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem uma cultura. Ela não é ignorante, ela é uma doutora. Ela comprou uma quantidade absurda de bateria. Eu falei, o que você vai fazer com esse monte de bateria? Não, porque vai ter um apagão, como é que eu vou fazer sem meu celular? E eu falei, se tiver um apagão, você acha que vai funcionar celular? E aí você vai conversando com a pessoa e ela vai tendo esses medos de que possivelmente nós vamos ficar numa condição precária. Aquelas pessoas que, vai faltar carne, estoca carne para tudo quanto é lado. Nós, da nossa geração, vivemos isso, né? Era um tal de estoque. Eu lembro que a minha mãe chegou uma época a ter 40 latas de óleo, até o dia que o óleo acabou estragando. Eram os medos que você compra do que se divulga por aí. Medo. Eu tô com uma dor de cabeça. Você sabe que eu também, mas comecei assim, deu um diagnóstico, eu tô com câncer. E a outra já está se sentindo na fila da hemodiálise, de todos os outros tratamentos possíveis. Então, esses medos que vão sendo comprados no dia a dia pelo terror que a gente cria com as notícias que chegam. Há muitos e muitos anos atrás, um enorme jornal de grande circulação, que era um calhamaço, o dono do jornal resolveu tirar todas as notícias ruins, porque ele dizia que isso deixava a população muito tensa em todos os medos possíveis e imagináveis. Ele reduziu o jornal, que era um calhamaço,
2 pequenas folhas. Menos de um ano ele faliu. Então, muitas vezes esse medo patológico, ele faz com que a pessoa esteja diante da notícia e não desliga a notícia. As pessoas ficam escravas dessas informações e vão se criando esses outros medos a ponto de deixar a pessoa doente, né? Então, esses medos que a gente tem naturais é uma coisa, mas os medos que nós temos, que vamos adquirindo ao longo da nossa jornada, isso mata. Mata, porque eu falo mata, porque ele não mata só você fisicamente através de te adoecer, ele mata o teu espírito, ele mata a tua alma, porque a tua alma fica empobrecida, a sua alma fica doente. Aí sim eu acho que existe uma morte efetiva, né? O medo da morte é mais cruel do que a própria morte. E ninguém conhece as próprias capacidades enquanto não as coloca à prova. Isso está em 85 a.C. e foi falado pelo Públio Ciro. Então são coisas que já estão documentadas. O medo da morte, muitas vezes, as origens do medo se confundem com as origens do próprio ser humano. A gente já ouviu falar até nas antigas histórias do Adão e Eva, o quanto eles ficaram com medo depois da história da maçã, né? Que a gente conhece tão antigo. O medo da morte ainda encontramos, estudando todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e de outras se acham no instinto de conservação. Instinto que se encontra em todas as pujanças nos animais e nos seres primitivos, mais próximos da animalidade, mas quais eles exclusivamente domina sem o contrapeso do senso moral. É um instinto que os animais são avisados de que lhes convém ou que lhes prejudica. Então, o nosso medo instintivo, que também nós temos a nossa origem instintiva animal, esse medo ele é pertinente, agora o medo adquirido não. Nós temos questões que o instinto nos preserva de todos os sofrimentos possíveis que podemos ter. Esse instinto nos fala alto. Instinto físico e instinto espiritual. Nós sabemos em lugares que a gente pode ir, em lugares que a gente não pode ir. Nós sabemos que frequência nós podemos ter e que frequência nós não devemos ter. Eu acho que eu ainda não sei. Não? Então, aí nós chegamos lá naquela fase. O autoconhecimento. Então, à medida que eu me conheço, à medida que eu sei quem eu sou, à medida que eu vou estudando sobre mim, eu vou investindo na evolução, no meu processo evolutivo, e eu percebo que quanto mais a minha alma, quanto mais o meu espírito estiver esclarecido, menos medo eu terei de tirar as posses do que acho que me pertencem. Enquanto eu estou preocupado no ter, o meu ser lapida, mas quando eu invisto no meu ser, o meu físico não tem tanta importância. Não que a gente deva ser uma pessoa que não cuida do seu físico. Sim, devemos cuidar com certeza, à medida que não seja uma luxúria, a ponto de não transformar e agredir o meu físico, para que a minha moral não entre em deteriorização. Então, quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a me ver com mais profundidade, saio da superficialidade, eu começo a entender que a passagem por esta terra, ela é um estágio, ela é um aprendizado. Então, eu não me assusto o desencarne. Eu tenho a certeza que na próxima a gente escolhe melhor, talvez, não sei. A gente escolhe? Todos nós escolhemos. Não gosto do meu cabelo, você escolheu. Não gosto do meu olho, você escolheu. Né? Nós vamos na lojinha, com certeza a gente vai na lojinha. Eu falo pro pessoal, a gente vai para a lojinha e pede tudo que a gente quer. Depois fala assim, não devia ter escolhido isso. Como assim? Né? Então a gente precisa acreditar de que nós somos muito mais fortes, muito mais importantes do que o nosso físico. Voltando então à nossa questão de como eu começo o meu processo de autoconhecimento. Dói. Por quê? Olhar para mim
nas questões morais que eu preciso lapidar, não é fácil. Como eu posso não sentir dor, e às vezes dor física, quando eu percebo que eu preciso mudar uma forma minha de ação? Quando eu me percebo, por exemplo, que eu estou com inveja de alguém. Quando eu percebo que eu senti raiva desnecessária por alguém. Quando eu percebo que eu sinto um desejo ruim dentro de mim, que me gera um certo desconforto em relação ao meu irmão. Quando de manhã eu percebo que eu deveria ter dado bom dia à pessoa que mora na minha casa e eu não dei bom dia para ela. Por quê? Porque eu sou orgulhosa, eu sou uma pessoa vaidosa e é difícil a gente olhar os nossos defeitos. Se eu perguntar para vocês agora aqui, me dá 5 defeitos de vocês. A gente vai demorar um bocado de tempo para listar esses defeitos. Se for para falar defeito dos outros é mais rápido, mas o nosso defeito mesmo é mais difícil. Aí se eu falar assim, me fala 5 qualidades suas, dá 10. Porque a gente se vê mais na beleza do que na feiura entre aspas, né? Porque a gente não consegue perceber o quanto somos orgulhosos. Peraí, como é que essa pessoa passou na minha frente? Quem que ela está pensando que ela é? Olha que carteirada desnecessária. Ela é um ser vivente igual você. Olha o meu filho que veio aqui e me disse um impropério. Como assim? Você olhou qual foi a relação que você construiu com esse seu filho? Aquele coitadinho de 52 anos que não sabe fazer café? Ah, mas eu sou muito zelosa. Zelosa? Por trás de um super zelo tem um baita de um controle, né? A gente quer controlar tudo. Alguém acha que aqui que não é controlador? Nós controlamos tudo, nós somos escravos do tempo, nós somos escravos do outro, nós somos escravos de achar que devemos ter obrigações para com o outro. O tempo inteiro. Isso é uma forma de controle. E quando eu quero controlar demais, chega uma hora quando a gente abre o olho e desencarnei, você não controla nada. E aí quando você está achando que você está envelhecendo, você fala, ai, hoje que eu vou morrer. Você não controla nada. A gente controla o nosso envelhecimento? Não. Então você trabalhar com as questões morais, isso chama-se autoconhecimento. E para investir nesse autoconhecimento, dói muito. Saber que sou controladora, saber que sou prepotente, saber que sou uma pessoa às vezes desrespeitosa. A gente é desrespeitoso. Ah, eu não sou. O que você fez com aquele lixinho da bala que você chupou? Se você jogou na natureza, você foi desrespeitoso com a natureza. Eu já contei essa história para vocês. Eu vinha de Santos uma vez com meu filho pequeno. E a gente não olha para nossos filhos e às vezes eles vêm com uma sabedoria que a gente leva a cada chacoalhão. E a gente chupa de sorvete, é óbvio, fica na mão de quem para segurar a embalagem? Na mão da mãe, né? Sempre a mãe. Eu lá com a embalagem, eu abri a janela. Claro que eu ia jogar pela janela, não tem dúvida que eu ia jogar pela janela. Ficar com aquilo 40 minutos na estrada. Meu filho falou assim, mamãe, você não vai jogar isso pela janela, né? Eu falei, claro que não, filho, estou tomando só um arzinho para ver se seca a embalagem. Mentira! Percebe? Então assim, a gente falta com respeito com a natureza. A gente falta com respeito com o próximo. Quando você quer tomar a vez dele, ele deu uma distraída, você entra na fila do banco. Agora a gente não tem tanto banco, né? Mas os idosos continuam indo no banco e a gente continua achando que eles atrapalham a gente quando a gente está com pressa. Isso não é uma falta de respeito, uma prepotência de achar que a sua questão é mais urgente que a questão do outro. Então, quando eu começo a ter esse desrespeito em relação ao meu próximo, no sentido de que eu sou mais, quando eu sou mais, eu desrespeito, ou seja, eu não tenho a capacidade de enxergar o outro na sua dificuldade. Então, essa prepotência é minha, esse julgamento é meu. Julgamento, outra palavrinha. Como a gente julga? Muito! Essa é uma outra questão que a gente tem um sério problema.
Tudo que a gente vê, a gente tem sempre um pitaco para dar. Quem pediu o pitaco? Cobra pelo pitaco, né? Se pitaco fosse bom, a gente cobrava. Às vezes você vê uma criança fazendo uma situação, um adulto fazendo algo que pode prejudicá-lo, a gente precisa tomar cuidado como fala. Você já parou para pensar que se você fizer isso pode acontecer tal coisa? Já! Não cabe a você discutir, mas eu estou te dizendo, você é isso, você é aquilo outro. Você não está prestando atenção. Não te cabe você fazer isso. Você falou uma vez para não se sentir pecador por omissão, né? Pecador. Olha isso. Quando a gente se sente pecador, a gente está apegado a quê? A nosso próprio julgamento, né? A nosso próprio julgamento. Será que os medos que eu tenho e carrego na minha vida não tem muito a ver daquele julgamento que eu já fiz de mim mesma? Para saber assim, eu podia ter feito diferente? Podia. Aí a gente conhece muitos dos ensinamentos da doutrina espírita. E olha, quem está aqui há algum tempo sabe o quanto a nossa doutrina ela é libertadora. Esses dias no grupo de quinta-feira, pela internet, que a gente tem preparando o pessoal para conhecer a doutrina espírita, uma das pessoas me mandou uma mensagem logo depois que terminou o curso e disse assim: Antonieta, eu estou tão leve, você não tem noção como eu estou leve. Nós estamos falando sobre sexo e a espiritualidade, né? E o espiritismo. E aí ela falou assim: não sabe como você me fez sentir liberta. Eu falei: você quer falar mais sobre o assunto? Ela falou: eu quero, você pode me ouvir? Eu falei: claro. Gente, ao meu ver, era uma coisa muito pequena, do tamanho do sofrimento que essa pessoa carrega durante 20 anos. 20 anos de tortura, porque se sentiu pecadora. E por um fato que a gente, é para nós, para qualquer um, se eu relatasse, vocês iam sentir muito pequeno, mas para ela isso era um entrave na vida dela. E ela me disse: ouvir o que vocês falaram durante a nossa palestra, né, o curso, me libertou. Eu senti que eu posso ser feliz e parar de carregar esse medo que eu carregava, essa culpa que eu carregava. Isso era tão pequeno. Por que a nossa doutrina faz? O que ela faz? Nossa doutrina condena alguém? Alguém se sente condenado por estar aqui estudando sobre o Evangelho, estudando sobre as obras de Kardec, sobre as obras do Chico? É libertador para nós. Sabe por quê? A gente sabe que a gente tem a possibilidade de consertar. Até consertar aquela simples situação de que se você saísse daqui no primeiro farol, alguém passasse na sua frente, você xingava em menos de 30 segundos, agora você xinga em 60 segundos. Você está na vantagem. Você evoluiu. Hoje, quem vem para cá e começa a frequentar as nossas reuniões, os nossos estudos, não somos nós, hein? Não somos nós tarefeiros, não é o Maurício, não é a Márcia, não é nenhum dos que estão aqui tem o dom da salvação, mas nós temos o dom da palavra e do acolher. Quando nós chegamos aqui estrupiados, nós sabemos que somos acolhidos, amorosamente acolhidos. Às vezes a gente acha: aquela pessoa foi meio estranha, vai para outra, não tem problema, aquela pessoa está no processo também de evolução, também de crescimento. Então, à medida que eu começo a investir no meu autoconhecimento, eu começo a entender que eu sou muito mais do que um corpo físico. Que daqui a alguns anos, quizá a gente se encontre em outra roupagem, a gente se reconheça e perceba que os meus laços com vocês ampliaram. Talvez num outro momento, ou talvez aqui mesmo, enquanto eu esteja aqui falando, né, você esteja ouvindo porque já desencarnou, ou eu estou ouvindo alguém falando porque já desencarnei também. E quantos desses irmãos que já passaram por aqui não estão? Também aprendendo tudo que nós estamos falando, porque toda vez que você fala, mesmo que a mesma coisa, você ouve de maneira diferente. Nós não somos mais as mesmas pessoas que éramos no momento que sentamos aqui, logo que chegamos hoje de manhã.
Não somos mais. Algum processo já mudou, uma água já passou, uma nova forma de ver as coisas já se passaram. E quantas transformações a gente vê aqui dentro? Transformações enriquecedoras. Eu passei por um processo, vale a pena relatar isso, de experimentar o primeiro desencarne de pessoa mais próxima da minha vida quando eu tinha 25 anos. E foi aqui, ó, segurando no meu braço. Eu não entendi. 25 anos eu tinha de idade, mas já faz bastante tempo, tá? Quando eu olhei para a pessoa, era o meu nono. Eu tinha a impressão de que algo descascava dele. Eu falava, mas que coisa estranha. Eu olhava aquele corpo e falava, ele não está mais aqui. Foi quando começou a me despertar para ir estudar o Espiritismo com mais profundidade. Porque eu sabia que aquele corpo inerte não tinha ninguém ali, era só um corpo. Óbvio que eu chorei, me rasguei toda, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, perdendo a pessoa. A gente chora, a gente se rasga, porque a gente não se conforma de estar perdendo aquele ser, né? Físico. Passaram-se alguns anos, eu passei pela situação de entregar minha mãe. Já teve uma mudança muito grande. Eu sabia que a chegada do desencarne dela era um alívio para a dor e sofrimento dela. Passado mais alguns bons anos, eu precisei entregar meu irmão mais jovem do que eu. E quando eu olhei ele na dor e sofrimento físico, eu pedi assim, Senhor, leva, busca. Eu falava com os mentores, deixa ele, desliga, porque eu não queria mais vê-lo, mais jovem do jeito que estava, eu não queria. E por último, meu pai que vinha aqui sempre comigo, foi difícil, mas hoje eu penso neles com tanto amor, com tanto respeito. E aí o pessoal dizia assim para mim no último desencarne do meu irmão e do meu pai, que são os mais recentes, eles diziam assim, você não vai chorar? Eu falo, não, eu estou aliviada. É claro, a gente chora, mas eu não me rasguei como me rasguei com meu nono. Porque eu sabia que era o melhor para eles, estava ficando ali um físico. Eu entreguei o físico. Eles estão mais perto de mim do que nunca, mais próximos do que nunca. E aqui nesta casa a gente se sente mais próximo do que nunca. Tantos amigos que já se foram. Porque a passagem foi só física, só material. Eles estão muito vivos aqui dentro de nós. Sabe onde eles estão vivos? Nas atitudes do que a gente vê de algumas pessoas que estudaram junto com essas pessoas. Eles estão vivos nos filhos, nos netos, nos bisnetos. A gente olha para eles e olha assim, nossa, igualzinho, era fulano de tal, nossa, fulana fazia igualzinho. Eles permanecem vivos, porque da matéria ainda ficou o DNA. E nós devemos honrar essa matéria que ficou, e honrar tudo aquilo que ficou de tangível, de amor. É tangível porque é tanto amor que é tangível. Então, com a fé, com o estudo, com ter mãos de fazer, eu falo orar e vigiar e ter mãos de fazer. Quando a gente chega nesta casa e começa a se envolver com os trabalhos dessa instituição, tanto dos obreiros como da IAN, a gente se sente muito mais vivo. Mas eu falo mergulhar de cabeça. Não é só ir lá cumprir tabela de 1 horinha e ir embora. Mergulha de cabeça. Começa a perceber as mudanças das pessoas que chegam tão detonadas e saem tão aliviadas. As pessoas que chegam tão empobrecidas e você percebe o quanto elas vão enriquecendo. Elas se transformam no seu dia a dia. E isso é processo evolutivo. Isso é desapego. Isso é estar vivo. Vivo na essência da palavra. Sou capaz de transformar o meu próximo e me transformar automaticamente. Então, essa é uma das mensagens que eu queria trazer. Nós tivemos por aqui, como eu disse, pessoas fantásticas. E é em homenagem a elas que eu quero mostrar a vocês. Nós tivemos aqui, alguns anos atrás, e teve um desencarne recente, um senhor chamado Rubens.
Ele acabou desencarnando com o nome de Rubens Poeta. Alguns talvez não lembrem dele, porque ele era aquela pessoa que chegava aqui muito tranquilamente. Ele entrava, ia para a tarefa, para o Desadef, e ele foi uma das pessoas que eu vi transformar. Eu conheci o Rubens quando era conhecido como Rubens Boca de Litro. E dentro da família, depois a gente descobriu que nós éramos, não parentes, mas tínhamos afinidades com outras pessoas em comum. E aí ele começou, um dia conversando com ele, há muitos anos atrás, eu dizia para ele assim: você escreve tão bem, por que você não escreve? Logo, logo vai chegar a segunda edição do livro dele. E um dia ele escreveu assim, ele começou, olha que lindo esse verso, que em homenagem a ele e a todos os nossos amores que não estão aqui fisicamente, mas estão muito mais aqui espiritualmente do que nós mesmos, né? Então eu quero ler duas passagens dele que para mim coroa a nossa palestra de hoje. Uma, ele diz assim: a morte e o evangelho. Eu vivia reclamando desta vida e do viver. Sem a luz do espiritismo, tinha medo de morrer. Sabe, exatamente, né? A hora que eu vi, eu falei, olha, hoje digo bem ciente, a morte não é o fim. E morrer no evangelho pode ser um bem para mim. Tem tudo a ver, né? Aí depois eu achei, tem uma outra que ele dizia assim: se eu morrer amanhã, olha isso, em um hospital internado, que foi o que aconteceu com ele, ele escreveu isso no hospital. Na cama estou moribundo, mesmo ao ser um poeta, jamais compus neste mundo. E ao lembrar a parábola que um dia o mestre contou, daquele moço folgado que o seu talento enterrou. Assim, voltando ao passado, tão clara a história me vem, mostrar que sou talentoso, mas preguiçoso também. Mas hoje aqui moribundo me chega na inspiração mensagens lindas de amor provindas da imensidão. Chamando então a enfermeira, com a alma cheia de luz, pedi a ela um papel e escrevi por Jesus. Portanto, aqui desta cama te peço, amiga e irmã, levai ao mundo meus versos se eu morrer amanhã. Eu estou trazendo. Aí, nos últimos dias, nos últimos momentos, ele não sabia da gravidade da doença, porque a gente achou melhor não falar. Ele escreveu assim: minha irmã, me dá um papel, tem um negócio para escrever. Em menos de 30 segundos, praticamente ele tinha feito isso. Despedida. Acho que umas 5, 6 horas depois ele já desencarnou. Minha gente, vou-me embora. Deus me espera muito além. Quem quiser chorar, que chore, mas nascer, chorei também. Não fui rico, sempre pobre, pobre, humilde e esforçado. O meu nome não foi nobre, sempre pobre, mas honrado. Fui na terra um pecador, com palavras machuquei, mas a Deus perdão eu peço, cure as mágoas a quem deixei. Mas assim, eu daqui partindo, me despeço desse povo, e por ter a eternidade voltarei ao Pai de novo. E voltando ao paraíso, junto a Deus nosso Senhor, pedirei a preparar-me para ser o seu mentor. Lá então, eu me tornando mais um anjo guardião, os seus passos vou guiando, se Jesus der permissão. Então, que a gente possa viver, nesta vida, ser e deixar no nosso desencarne toda a prepotência do ter. Obrigada por me ouvirem. Até a próxima e um bom sábado para todos vocês. A gente que agradece, Antonieta, por ter preparado com tanto carinho essa palestra e trazer para a gente tantas informações tão importantes, né? Que às vezes a gente sabe e se esquece, né? Nesses momentos difíceis, quando a gente perde alguém querido, perde não, né? Que a gente não perde ninguém, né? A gente devolve alguém querido.
a gente tem esse conforto, né, que a doutrina dá pra gente. Então agora mais uma vez vamos fechar nossos olhos, agradecer de novo a oportunidade de estarmos aqui, de todos esses ensinamentos, essa reflexão que a gente traz para a nossa vida, esse conforto que a doutrina traz para o nosso coração. Agradecer nossos amigos espirituais, os mentores da nossa tarefa e a todos que estão aqui hoje. Que a gente possa voltar para casa em segurança, em paz, que a gente tenha uma semana abençoada, que o nosso anjo da guarda esteja sempre conosco, protegendo e iluminando o nosso caminho. Que os nossos amigos espirituais também possam visitar a nossa casa e deixar lá energias de paz, de saúde e de amor. Que a gente possa voltar na semana que vem em melhores condições do que hoje. Que assim seja, graças a Deus.